Uma das certezas da vida é que eu nunca vou chegar à perfeição. Nunca serei perfeito em nada. Mas, continuar tentando até o dia da minha morte, eu vou. Por que eu falo isso? Porque nós, por exemplo, nós não escolhemos nascer onde nascemos, não escolhemos tal família, tal pai, tal mãe, tal região, não escolhemos isso não é culpa nossa. Existem coisas que não são culpa nossa. Mas a partir do momento que você se torna adulto, que eu me torno adulto, eu tenho o dever e a obrigação de entender as coisas ao meu redor, entender o que acontece, entender o que é o bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, o que pode dar certo e o que não pode dar certo. Torna-se obrigação minha as decisões da minha vida, por exemplo. Enquanto criança, pré-adolescente, não. O que acontece de ruim comigo, culpa da minha família, culpa dos governos, culpa do estado, do município, do país, culpa do ser humano, mas especificamente culpa familiar, culpa da família, no micro, enquanto somos muito novos. Mas a partir do momento que nos tornamos adultos, temos que parar de apontar o dedo. Tornei adulto, agora o que acontece de ruim, a maior parte da culpa é minha. Ah, mas você foi enganado. Porque eu permiti ser enganado. Porque eu acreditei em pessoas. Porque eu me entreguei 100%. Você foi enganado em uma amizade, a maior parte da culpa é minha. Eu não deveria ter confiado e acreditado. Você foi enganado em relacionamento amoroso, a culpa é minha. Você se deu mal em um acordo, em uma negociação, a culpa é minha. Você engordou, você está barrigudo, a culpa é minha, a culpa é sua. Você adquiriu doença, a culpa é sua, a culpa é minha se eu adquirir. A partir do momento que eu me torno adulto, eu me desenvolvi como pessoa, eu cheguei a certa idade, a culpa das coisas que acontecem comigo é minha. É infantilidade você apontar o dedo às pessoas. É infantilidade. Não vou apontar o dedo, foi por causa disso, foi por causa do sistema, foi por causa daquilo, foi por causa... Não, a culpa é minha. Se eu estou vendo que não vai dar certo, casamento não dá certo, eu não vou entrar. Se eu entrar, a culpa vai ser minha. Eu vou confiar em pessoas, 100%, pessoas imperfeitas. As pessoas são imperfeitas, por que eu vou confiar 100%? Se eu fizer isso e der errado, a culpa é minha. Se eu sei que se eu comer açúcar, carboidrato refinado, me jogar no hedonismo, eu vou correr risco de adquirir doença, eu vou ter sobrepeso, vou prejudicar minha saúde, então a culpa é minha, foi escolha minha. Ah, mas você... Eu já sei, a informação está aí, mas você foi enganado pela indústria da alimentação. Eu já sei que é uma enganação, então eu não vou e não como e não compro. Tento ao máximo procurar coisas saudáveis. Se eu sei que eu preciso fazer exercício para ter uma saúde, eu vou fazer exercício. Se eu sei que eu tenho que conhecer as coisas, aprender as coisas, estar esperto, estar alerta, estar atento, eu tenho que ser alerta, atento e esperto. E ponto final. E ponto final. As enganações, elas estão aí. As enganações. Tudo que vem para mim.
num formato agradável, belo, doce, eu fico com desconfiança. Porque eu sei que a vida não é assim. A vida é assim para as crianças, porque as crianças você tem que mentir, você tem que agradar, né? Crianças precisam disso. Mas eu não sou criança, mas eu sei que as coisas não são assim. As coisas não são assim. A vida é terrível, a realidade é terrível, as pessoas são terríveis. Estamos em uma selva. E o que acontece na selva é um comendo o outro. É um tentando destruir o outro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar esperto. Ficar alerta em todos os âmbitos da minha vida, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito de amizades, no âmbito familiar, em qualquer âmbito, bicho. Qualquer âmbito. Por que eu reclamo pouco? As pessoas falam, né? Uma pessoa até falou, pô, você não reclama de nada, porra. Por que eu reclamo pouco? Porque, porra, se eu me der mal, a culpa vai ser minha. Se eu me lascar, a culpa é minha. Fui eu que escolhi. Principalmente aquelas escolhas que a gente sabe que é público e notório que está dando errado. Se as coisas estão dando errado naquilo ali, por que eu vou lá? Por que eu vou me meter em uma coisa que o histórico é sempre dar errado, sempre dar problema? Está lá no histórico, problema atrás de problema. Por que eu vou me meter ali? E eu não estou falando em uma coisa em específico, não. Estou falando no geral mesmo, é a vida geral, né? A vida geral, no geral. Por que eu vou me meter em negociações sem antes estar sendo muito bem resguardado, né? Me adequar, me vestir de muita segurança, de estar atento, de estar alerta. E mesmo assim ainda ter dúvida se vale a pena ou não. Por quê? Para depois entrar e não vai valer a pena, vai dar errado, vai dar fezes. E eu ficar reclamando que a vida é injusta, que Deus é injusto, que isso é injusto. Cara, a culpa é minha, pô. A partir do momento que você entende isso, cara, isso é libertador. Isso é libertador. Isso é libertador. Você entender que a maior parte da culpa das coisas darem errado na sua vida é sua, é minha. O que deu errado na minha vida foi culpa minha. Chega de culpar os outros. Chega, tá bom. Chega de culpar os outros, foi culpa minha. Eu sou o culpado. Tive que aprender na dor, passando por aqueles maus momentos, maus bocados, mas aprendi, né? Tem gente que aprende no exemplo, né? Observa os exemplos aí e aprende, né? Mas eu aprendi vivendo. E aí a gente acaba tendo a certeza que não vai se meter mais em furadas, né? Não se meter mais em furadas, ficar alerta. A gente acaba ficando alerta, ficando esperto. Mas o sentido desse vídeo é esse, é que chega uma hora, eu vejo as pessoas reclamando, reclama disso, reclama daquilo, as pessoas hoje só reclamam, apontam o dedo. Reclamam. Nunca fazem uma autoavaliação, né? Nunca se autoavaliam, né? Porra, e as minhas ações e as minhas escolhas? Fui eu que escolhi. Fui eu. Ninguém escolheu por mim, fui eu que escolhi. A decisão foi minha. Quer dizer, na hora de você decidir, é você sozinho. Mas na hora de passar pela dor, você quer dividir a dor com todo mundo. Você quer dividir o problema com todo mundo, vai dar problema. Na hora de escolher o problema, você escolhe sozinho. Mas na hora de sofrer, você quer que todo mundo sofra com você. Então, depois de adulto, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que o homem que é observado, né, o homem mais notório no meio social, é aquele cara mais sereno, né, calmo, observador, atento, focado em coisas importantes.
O cara que é focado em coisas importantes, que tem uma postura ereta, que toma cuidado com as coisas, que não age com emoção, que não se estoura, que analisa, que pensa, que faz uma reflexão, que toma cuidado com as coisas. Esse cara entendeu o segredo da vida, cara. Esse cara entendeu que se ele tomar uma decisão errada, ele é o culpado. Ele é o culpado. Então, é importante entender isso. É importante saber que as coisas que, se você é um homem adulto, as coisas que acontecem na sua vida, a culpa é sua, tanto para o mal, que eu sempre, o que eu falei aqui nesse vídeo foi isso, né? As coisas negativas, tanto para as coisas negativas, quanto para as coisas positivas também. Não vamos ser hipócritas, né? Coisas positivas que acontecem na sua vida foram decisões suas. Você que escolheu certo. Você que optou pelo caminho certo. Então, foi você. Usufrua, aproveite da bonança, porque você escolheu. Eu não vou entrar de novo nessa negociação furada. Eu não vou correr esse risco. Eu não vou me meter ali. Eu não quero essa negociação. Eu não quero. Eu vou me afastar disso. Isso não vai me dar futuro. Isso só vai atrasar a minha vida. Não vou e não quero. E aí o que acontece lá na frente? Bonança. Coisas positivas acontecem. E a culpa é de quem? A culpa é sua. A culpa não, né? A vantagem, né, a boa decisão foi sua. O merecimento, a meritocracia é seu. Foi você, a sua escolha te levou para a bonança, para as coisas boas da vida. Lá atrás você escolheu isso aí. Você fez essa escolha lá atrás. Então, aproveite, usufrua. Usufrua do que você conquistou, do que você conseguiu, das suas boas decisões lá atrás. Usufrua, aproveite. Né? E quando você passar por coisas negativas, entenda que você vai ter que passar sozinho, porque foram escolhas suas. Tanto escolhas certas quanto escolhas erradas darão frutos. Resta saber se esses frutos serão podres ou não.